Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu sou a professora Márcia Valéria, sejam bem-vindos ao segundo ciclo de palestras, ciclo internacional de palestras do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro, o projeto de extensão Igrejas Históricas, que eu coordeno na Unirio, traz hoje mais um dia de palestras, mais um dia em que nós vamos ter uma conversa sobre arte sacra, a história do Rio de Janeiro. Então, sejam muito bem-vindos e um bom trabalho para todos nós. Passo a palavra agora à professora e museóloga Fátima Caraza. Fátima, boa tarde. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, nossos diretores, o cônego Cláudio dos Santos e o padre Wanderson, e também a museóloga Marli Martins aqui presente. Todos sejam bem-vindos, que a gente tem uma tarde assim maravilhosa. Eu gostaria de chamar como moderadora a Poliana dos Santos. Ela é museóloga pela Unirio, mestre em Museologia e Patrimônio pela Unirio-MASH e doutoranda em Museologia e Patrimônio também pela Unirio-MASH. Ela possui curso de Iconografia e Iconologia pela PUC-Rio e curso técnico de Conservação e Preservação e Restauro de Pinturas pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Poliana. Obrigada, professora Fátima. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui no ciclo de palestras. Obrigada pelo convite, professora Márcia, professora Fátima. Agradecer, né, ao Museu da Arquidiocese do Rio de Janeiro também, né, por estar participando desse evento. E agora eu vou chamar a professora Márcia para falar um pouquinho do projeto, um pouquinho da pesquisa. Boa tarde a todos e uma ótima tarde de trabalho para todos nós. Obrigada, Poliana. Então, muitos ao longo desse ano 2020 e 2021, estamos hoje, 3 de julho, fazendo esse trabalho que era semanal, depois passamos esse ano quinzenal. Então, eu tenho muita honra de ter sido convidada pelas museólogas Fátima e Marli Martins para participar da organização desse ciclo e trazer a contribuição acadêmica da Unirio junto ao meu projeto de extensão que nós fazíamos até a pandemia, realizávamos visitas mediadas nas igrejas. E daí, com o período pandêmico, nós suspendemos as atividades e, acompanhando o calendário, nós fomos fazendo pesquisas, levantamentos a partir do trabalho que nós desenvolvíamos, né? Na verdade, os volumes que a professora Miriam Ribeiro havia feito sobre as igrejas no Rio de Janeiro serviu de base para o nosso trabalho. Eu iniciei esse projeto em 2013, o ano da Jornada Mundial da Juventude, e desde então nós buscávamos mais informações junto aos responsáveis de cada igreja de ordem terceira e irmandades, e possibilitar aos alunos, meus alunos de História da Arte, de Museologia, Turismo e Biblioteconomia, possibilidade de aprofundar nessas investigações. Então, ao longo desse período, outras graduações foram se agregando, né, se associando, e a gente possibilita esse diálogo interdisciplinar, né, com os graduandos de História e de Arquivologia. Então, hoje, nós, como equipe da organização, e eu em particular, estou muito contente por ter aqui essa mesa com alunas da graduação, né, que vão mostrar um pouco desse percurso, dessas pesquisas, dessas investigações e desse aprendizado, dessa troca. Então, gostaria de manifestar aqui o desejo que, em nome da Unirio, em nome da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
agradecer esse empenho dessas jovens alunas de compartilhar com vocês essas investigações, né, e mostrar, de fato, o nosso desejo de estudar, de nos aprofundar no estudo da história da arte, arquitetura e arte sacra no Rio de Janeiro, e devolver, de fato, à sociedade todo esse conhecimento, que isso é a ideia da extensão, né, de passar isso através das redes sociais. Nós postamos no Facebook e no Instagram, e, quem sabe, assim que pudermos retornar presencialmente, receber todos vocês para as nossas visitas. Muito obrigada. Para fazer a segunda apresentação da tarde, vou chamar a Gisele Bastos, graduanda em Museologia, orientada pela professora Márcia Valéria. A pesquisa dela está relacionada com o retrato do Marcelo Moreira de Aguiar, que está no acervo artístico da São Francisco de Paula, e ela também é voluntária no projeto das igrejas históricas. Gisele, a palavra é sua agora. Obrigada. Boa tarde, eu me chamo Gisele. Vou apresentar aqui. Tá dando para ver? Sim, Gisele, abriu direitinho. Pode continuar. O título da minha pesquisa é Marciano de Aguiar Moreira, Igreja São Francisco de Paula. E aí eu vou apresentar um pouco a igreja para quem não conhece. A Ordem Terceira de São Francisco de Paula foi fundada no Rio em 1754 pelo bispo Dom Frei Antônio do Desterro Malheiros. E 2 anos depois ela passa a ser chamada pelo nome atual, que é a Venerável Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula. Mas nesse período eles não tinham um espaço físico e eles utilizavam o espaço da Santa Cruz Militares para realizar as celebrações. Esse espaço físico começa a ser construído em 59 e a fachada fica pronta em 1801. Mas o espaço físico inteiro só fica pronto na década de 60. Essa é uma imagem da igreja entre 63 e 66. E essa é a fachada atual da igreja. O projeto da igreja foi feito pelo português Manuel Alves Setúbal. A igreja foi inspirada na igreja de São Francisco de Paula de Lisboa, ou seja, ela tem uma arquitetura tradicional portuguesa em estilo pombalino. E a portada original barroca foi substituída pela neoclássica, que foi feita pelo Antônio de Pádua e Castro durante o período das grandes reformas da igreja, que foi entre 55 e 65. Em relação ao interior, a igreja é revestida por talha neoclássica e com decoração rococó, que cobre todas as superfícies. O arco cruzeiro da igreja foi reformado por Antônio de Pádua e Castro entre 55 e 65, e ele adicionou um relevo cujo tema é a apoteose de São Francisco de Paula, porque ele estava insatisfeito que o arco cruzeiro da igreja não conversava com a história que ela contava. Os vitrais, se eu não me engano, são 4, vieram de Munique, na Alemanha, e representam a vida de São Francisco de Paula e foram desenhados por Thomas Driengli. Não sei falar esse nome. O estilo predominante da igreja é o estilo barroco, na Capela Mor, e inicialmente foi elaborado por Mestre Valentim, finalizado por Antônio de Pádua e Castro, e o altar mor é escalonado com decorações em estilo rococó. Essa é uma foto do interior. A igreja tem uma capela também, que a sua obra decorativa representa a última fase do trabalho de Mestre Valentim, porque ele morre em 1813, que é o ano que a capela fica pronta. Essa capela homenageia a Nossa Senhora da Vitória, e sua decoração predominante é o rococó, que é a talha dourada sobre o fundo claro. O altar é ladeado por colunas salomônicas, e na capela você também pode encontrar pinturas do artista Manuel da Cunha. E essa é a imagem da capela. Mas a minha pesquisa é voltada para o acervo de arte sacra de São Francisco de Paula, que nos corredores laterais da nave central da igreja, eles reúnem as obras que foram recolhidas pela ordem durante os seus anos de existência. E entre uma dessas obras, no lado esquerdo, é possível encontrar o retrato do irmão corretor graduado e jubilado Marciano de Aguiar Moreira, que foi pintado pelo Rodolfo Chambellan em 1925 e é o objeto dessa pesquisa.
E o objetivo dessa pesquisa era descobrir os motivos que levaram o Marciano a ser homenageado pela igreja, quem era o Marciano, qual foi a sua importância. A metodologia foi o levantamento na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Eu busquei pelo termo Marciano de Aguiar Moreira, entre parênteses, entre as décadas de 1880 e 1930, nos periódicos O País e Jornal do Comércio. A pesquisa começou em setembro de 2020 e terminou em março desse ano. Terminou entre muitas aspas, porque eu pretendo continuar. Mas eu também fiz um levantamento em sítios de pesquisa arqueológica, genealógica, para descobrir documentos sobre ele, sobre o nascimento dele, sobre a família. E depois eu fiz uma sistematização em tabela com tudo que eu encontrei. E os resultados foram que Marciano de Aguiar Moreira nasceu em 5 de junho de 1855, no Rio de Janeiro, se formou em Engenharia Civil pela Escola Politécnica e inicialmente se dedicou ao trabalho ferroviário, em um primeiro momento na Estrada de Ferro Dom Pedro II e depois na Central do Brasil, onde ele virou diretor. E em 1932, ele foi agraciado com a comenda oficial da Legião de Honra pelo governo francês por aproximar os interesses entre a França e o Brasil. Também tem muitos outros resultados sobre o que ele fez na vida dele, mas aqui eu resolvi focar na importância dele para a igreja. Em relação à igreja, em 1914 ele foi nomeado corretor administrativo da igreja e o quadro foi inaugurado em 6 de dezembro de 1925 e eu encontrei a ocorrência que noticia. Esse é o retrato, que eu inclusive ainda não pude ver. Em 1926, o Marciano recebe uma distinção do superior da Ordem dos Mínimos da cidade de Paula, na Itália. Em 26, ele também funda a Escola de Catecismo e Religião da Ordem, que fica localizada na rua General Canabarro. Se eu não me engano, era onde ficava o hospital da igreja. Em 31, ele encomenda o órgão da igreja com o italiano Giuseppe Petillo, e esse órgão ainda está lá até hoje. E mais alguns acontecimentos. Em 32, o Papa Pio agracia Marciano de Aguiar Moreira com a comenda da Ordem de São Gregório Magno. Em 34, ele é agraciado pelo governo português com o grau máximo da Ordem Militar de Cristo, e ele vem falecer em 23 de maio de 1939. Em sua nota de falecimento, publicada no Jornal do Comércio, eles elogiam a administração do Marciano na Ordem Terceira dos Mínimos São Francisco de Paula e descrevem como a de mais prosperidade que tem tido essa importante e tradicional instituição religiosa. E como conclusão, eu queria dizer que eu fiquei muito satisfeita com os resultados dessa pesquisa. Eu consegui encontrar o que eu procurava e muito mais. Foi muito gratificante para mim, porque foi minha primeira experiência com pesquisa e fez eu me conhecer muito e decidi que é isso que eu quero continuar fazendo. E foi muito divertido também, porque era como viajar no tempo, porque eu estava em contato com periódicos antigos e eu tenho muito interesse por isso, então foi muito divertido também. E é isto. Gisele, tempo recorde, Gisele. Pode relaxar. Eu falo muito rápido, não dá. Eu fico nervosa e emociono. Pode relaxar, tá entre amigos.